A paz do Senhor, irmãos, louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre a acessibilidade no ambiente da igreja. E quando falamos sobre crianças, intermediários e adolescentes, falamos de vidas que estão em formação, em desenvolvimento, sua identidade, suas relações e sua compreensão do amor de Deus. Por isso, o acolhimento das crianças, intermediários e adolescentes com deficiências ou necessidades específicas não deve ser visto apenas como uma ação de apoio, mas como uma expressão do amor cristão e do cuidado que o Senhor deseja encontrar em sua igreja. E para abordar este importante assunto, ouviremos agora a irmã Amin, que falará sobre o tema Ações de Acessibilidade e CIAs, né? Crianças, intermediários e adolescentes. Vamos ouvi-la? A paz do Senhor, doutora Amin. A paz do Senhor, irmãos. Esse episódio de hoje nós vamos tratar das ações de acessibilidade e as crianças, intermediários e adolescentes. Então é um episódio mais voltado para a igreja, lógico, mas com um foco maior para os professores, mas é interessante a igreja saber como é lidado esse assunto das professoras com as crianças da acessibilidade. Quero ler para os irmãos Salmo 139, versículos 13 e 14, que diz: Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Todos nós somos criaturas feitas por Deus e Deus não erra no seu trabalho. Então as pessoas, nós somos como somos porque o nosso Criador nos fez assim. Então esse acolhimento da criança com deficiência, ele é muito importante, esse nosso olhar, que estamos lidando com uma criança que foi formada da forma que Deus quis. Então, esse acolhimento, ele também é da família. E o que nós temos em relação a essas crianças, sejam bebês ou até adolescentes? Que para o nosso Deus não há deficiência, não há falta de nada. A deficiência como falta, ela não existe. Ele nos criou e nos ama como nós somos. Então, isso precisa ser dito para as crianças. Nós somos diferentes. Deus não criou nenhum ser humano igual ao outro. Nunca houve na antiguidade, não há no presente nem no futuro, uma pessoa como eu. Deus nos cria únicos. E esse ser único, singular, ele é importante para o nosso Deus. Deus nos ama da forma que nós somos. Que reflexão importante para todos nós. Quando compreendemos que cada criança foi criada por Deus de maneira única, passamos a enxergar a diversidade não como uma dificuldade, mas como parte da perfeita criação divina. Essa compreensão nos ajuda a desenvolver um olhar mais sensível, respeitoso e acolhedor dentro da igreja. Então, o que nós temos que fazer nesse acolhimento como igreja, como grupo de professoras a essas crianças? É importante nós darmos explicações às demais crianças. Em que sentido? Eu não tenho que levar diagnóstico. Nós não podemos pedir diagnóstico para ninguém como igreja. Os pais não podem ser constrangidos a nos dar esse diagnóstico. E nós não precisamos do diagnóstico. Nós precisamos entender o quê? Como é o comportamento daquela criança. Qual é a dificuldade que aquela criança tem em entender o que eu falo e ela em expressar também o que ela quer. Então, tanto a minha linguagem receptiva quanto a linguagem expressiva. Se essa criança ou esse adolescente tem dificuldade sensorial, se luz, barulho, muita gente apertando, tocando, se incomoda. Então eu não preciso ficar preso a um diagnóstico. Não é só pessoas no espectro autista que vão apresentar isso. Então é dentro desse comportamento que eu vou fazer o quê? As minhas ações, as minhas estratégias de acolhimento. Então,
Como eu posso estar chegando nessas crianças? Primeiro, a gente tem que ter cuidado com qualquer criança que é visitante na igreja. Eu tenho que ter cuidado para já não chegar o quê? Tocando na criança, principalmente irmãs. A gente às vezes tem o hábito de fazer, às vezes mexer no cabelo, encostar na criança. Não é um toque invasivo nem malicioso, mas nem toda criança gosta. Então, se eu não sei qual é o comportamento, qual é a dificuldade daquela criança, daquele adolescente, é melhor eu observar primeiro para depois eu cumprimentar. Pode estender a mão, se a criança não estender a mão para você, recolhe a sua, sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema. Então, esse acolhimento, nós precisamos dos pais, de perguntar para esses pais, olha, o que afeta a sua criança? O que faz ela ficar mais irritada, mais assustada, mais insegura? O que acalma? Então eu posso perguntar no intuito de quê? De um acolhimento. Mas a gente tem que ter cuidado para não virar uma entrevista, uma questão de perguntas e respostas, uma coisa mais seca, mais clínica. Não é isso. E tem que deixar claro para os pais, eu não estou invadindo a sua privacidade, eu quero ajudar a sua criança. Então a gente tem que ter cuidado e observar qual é a recepção desses pais ou desses responsáveis com a nossa aproximação. Então a gente tem que ter muito cuidado. Qualquer dúvida, as irmãs procurem o ministério faz essa intermediação para vocês, porque nós estamos lidando com pessoas. Doutora Amin, esse assunto, esse ensinamento é muito valioso. Muitas vezes, nossa preocupação se volta para o diagnóstico, quando o mais importante é conhecer a pessoa, observar, ouvir e compreender a necessidade de cada criança e de sua família. Isso fortalece os vínculos de confiança e torna o acolhimento mais humano e mais efetivo. E nós temos que ter cuidado para a nossa boa intenção não virar algo que possa trazer um conflito no meio da igreja. Então nós temos que ter sabedoria nessa hora. Então é importante esse conhecimento de como a criança e o adolescente se comportam. Se ele precisa de algum objeto para estar na mão, por exemplo, a gente pode ver pequenos objetos que não façam barulho, que se cair, não vai rolar igual uma bola que vai rolar e aí a criança vai querer ir atrás. Nada que ele possa ficar chocalhando e fazendo ruído, chave, molho de chave. Então, assim, existem hoje pequenos objetos que são objetos sensoriais que a criança pode ficar segurando e isso ajuda a criança a se regular, a ficar melhor na igreja ou na classe. Lembrando que criança até uns 8 anos, mais ou menos, quando ela está com a sua mão ocupada, ela presta muito mais atenção do que quando ela olha para a gente fixamente. Isso vocês podem ter experiência em casa. A criança está lá brincando no quarto, você conversando lá na cozinha e de repente a criança faz algum comentário do que você está falando. Então, a criança ela consegue esse foco. E existem pessoas, até mesmo jovens e adultos, que precisam ficar rabiscando às vezes para poder prestar atenção. Então, é nós entendermos se aquilo ali é uma estratégia atencional ou se aquilo ali é realmente que eu estou distraída e não estou prestando atenção no culto. Então, a gente tem que ter cuidado. Nem todo mundo. A coletânea era um ótimo objeto sensorial. Quando se usava muito a coletânea, as crianças elas ficavam mexendo na coletânea, mexia para lá, mexia para cá, virava, abria, fechava. E ali elas estavam o quê? Atentas ao culto. Então, hoje a gente não usa tanto a coletânea, mas talvez seja algo que a gente possa devolver para a mão das crianças para ajudá-las nessa questão. Doutora Amin, essa orientação também nos convida a refletir que nem todas as crianças aprendem ou expressam a atenção da mesma maneira. E respeitar essas diferenças é um passo importante para que elas se sintam seguras, valorizadas e incluídas no ambiente da igreja. E, neste sentido, os vídeos, materiais produzidos por professoras podem ser grandes aliados. Recursos visuais, rotinas ilustradas do culto, sequências das atividades da aula e outros apoios ajudam muito as crianças a compreender melhor o que vai acontecer e a participar com mais tranquilidade. O objetivo não é que todas ajam da mesma forma, mas que todas tenham a oportunidade de participar, aprender e desenvolver sua experiência com o Senhor dentro da igreja.
devemos tentar introduzir as crianças em todas as atividades da igreja. Então, a assistência à criança e ao adolescente não é apenas na classe, não é apenas na hora do culto, mas no pós-culto, quando as crianças estão lá no pátio conversando, brincando. Tem igrejas, né, que tem espaço para isso, então é interessante que ou alguém da família dessa criança, ou até mesmo a professora, fique com essa criança nesse momento no pátio. Para quê? Para interação. Às vezes a criança quer correr junto com as outras, mas ela não sabe. Então eu posso pegar na mão da criança e correr junto com ela. Por que não? Nesse ponto, doutora Mia, eu gostaria de destacar este aspecto da participação. A inclusão, ela não acontece apenas durante a aula da escola bíblica dominical ou no culto, né? Conforme já foi falado. Ela também acontece nos momentos de convivência, nas brincadeiras, nas conversas e nas amizades que são construídas dentro da igreja. E muitas vezes é nesses momentos simples que a criança desenvolve o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo. Então, são pequenas assistências que a gente vai tendo antes de ir para a aula propriamente dito, que é esse acolhimento na igreja, né, durante o culto e após o culto. Então, eu espero que tenha pelo menos levantado algumas ideias na cabeça dos irmãos de como vocês podem atender melhor essas crianças intermediários e adolescentes, lembrando os bebês, da classe dos bebês, das gestantes, se já souberem de algum diagnóstico, mesmo antes do parto. Então, tudo isso nós devemos estar atentos para o quê? Acolher, para estar junto, ao lado, lembrando que todos nós somos perfeitas criaturas de Deus. A paz do Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor, doutora Min. Nós agradecemos, né, pelas orientações compartilhadas neste episódio e hoje nós aprendemos que acolher crianças intermediários e adolescentes, também os bebês com deficiências ou necessidades específicas, é, acima de tudo, reconhecer a obra de Deus em cada vida. Vimos que a acessibilidade começa com um olhar atento, continua em atitude de respeito e se fortalece por meio da participação e da convivência. Que o Senhor nos conceda sensibilidade para acolher as famílias, sabedoria para compreender as necessidades de cada criança e amor para promover ambientes cada vez mais acessíveis e inclusivos em nossas igrejas. Assim, todos estaremos contribuindo para que todos cresçam na comunhão, no conhecimento da palavra e na experiência com o Senhor. A paz do Senhor a todos.